dia a todos e todas. Gostaria muito de agradecer esse convite da PROEM, da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Acho que é uma oportunidade inédita, né, que a gente tem para conversar, para se conectar. Então, já parabenizo a PROEM por essa iniciativa, é uma iniciativa tão pertinente para a nossa universidade. Eu vou fazer uma fala, eu pretendo, assim, que a gente tenha um tempo realmente de debate, né, eu quero só fazer aqui umas provocações para vocês, trazer algumas questões para a gente discutir, e aí a gente pode depois abrir para o debate. Eu queria também muito agradecer aos professores que estão aqui nessa sala, né, eu estou vendo que é uma sala com 76 pessoas, então eu fico muito contente também de ter esse público, para a gente poder dialogar sobre essa questão, que é uma questão muito importante para a universidade, para a UFOPA. E aí eu vou começar a introduzir alguns elementos aqui para nosso bate-papo, e aí depois eu quero muito ouvir vocês, eu também sou professora do curso de História, vocês sabem, acho que muitos daqui me conhecem, e mesmo estando agora na direção, eu não me ausentei da sala de aula, estou na graduação, na pós-graduação, ministro aula, então, a gente que está na ponta, né, dessa questão, a gente sente muito essa necessidade de fazer uma discussão para a diversidade étnica, racial e de gênero, então, uma oportunidade muito importante para a gente discutir aqui. Vocês estão conseguindo ver a apresentação, gente, que eu estou projetando para vocês? Estamos. Maravilha, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem também, né? Então, vamos lá. Então, educação para a diversidade étnica, racial e de gênero, né, que é a provocação que a PROEM fez, e eu fiquei pensando em como trazer inicialmente esse tema para essa plenária de docentes, e eu fiquei primeiro pensando, né, em provocar vocês sobre essa pergunta aqui. Quem são os estudantes na lista de frequência, da minha lista de frequência? Vocês conhecem os alunos que estão na lista de frequência? Acho que isso é a primeira aproximação que eu gostaria de fazer aqui nessa sessão, é essa reflexão sobre quem são os sujeitos, quem são os indivíduos que estão na nossa lista de frequência. E aí, isso nos leva a uma reflexão, que é um pouco uma questão, né, que a gente precisa amadurecer, a compreensão sobre o perfil dos alunos da UFOPA, quem são esses alunos, e como isso implica na minha metodologia de trabalho, né? Então, eu queria começar provocando vocês a pensar por aqui. Vocês sabem, vocês conhecem, né? Quem são esses estudantes que estão na lista de frequência? Vamos lá. Então, eu vou trazer alguns dados para vocês, que inclusive foram os dados que eu apresentei na sexta-feira, nesse encontro de planejamento integrado das ações afirmativas que o Alípio mencionou. Agradeço muito a presença também do Alípio nesse encontro, foi muito bom, a presença da PROEM. E a UFOPA hoje, gente, assim, para a gente começar a conversar sobre diversidade, a UFOPA possui hoje 541 indígenas, isso são dados do ano passado, tá? Agora, esses dados já atualizados, provavelmente a gente tem mais alunos indígenas, 531 quilombolas, que ingressaram pelo processo seletivo especial indígena e quilombola, isso está lá no painel da Proplan, 2023.1. São 25 etnias indígenas representadas, isso é um dado importante para a gente falar de diversidade. E essas 25 etnias representadas, elas vêm de 3 estados, né? Do estado do Pará, do Amapá e do Amazonas. E esse público indígena é falante de 11 línguas, e isso é um conhecimento recente que a gente tem a partir da pesquisa da professora Marília, que acabou de defender uma tese de doutorado, a professora Marília Leite, do Instituto Intercultural Indígena e da FAI, em que ela mapeou e identificou 11 línguas faladas na UFOPA, por esses alunos indígenas. Além disso, a gente tem 134 estudantes PCD, é um dado mapeado pelo Núcleo de Acessibilidade,
E o serviço social aqui da Progid mapeou, dentro do cadastro único da UFOPA, que 90% dos alunos da UFOPA são público das ações afirmativas e 70% desse público são mulheres. Então, assim, eu estou trazendo esse raio-x para vocês, para a gente pensar, a partir daqui, a diversidade, tá? Étnica, a diversidade de gênero, né? A diversidade... a questão do ensino para a promoção da equidade, acho que são dados importantes para a gente conhecer como isso reflete a nossa lista de frequência que a gente recebe lá no SIGA-A todo início de semestre. E o que são as ações afirmativas? Eu queria também partir desse entendimento, né? O Plano Federal de Ações Afirmativas, que foi publicado em 2024, definiu como público prioritário pessoas negras, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência e mulheres, ou seja, esse é um público diverso, né, de diversas camadas de diversidade, né, tanto étnica, quanto racial, quanto de gênero, e a UFOPA possui esse perfil, que é um perfil diverso, graças à política que a UFOPA tem de ingresso diferenciado, e principalmente por ser uma universidade que está no interior da Amazônia e recebe esse público das diversas comunidades, né, diversos territórios, e então a gente tem esse público, e é esse público que está, como eu disse, mais uma vez, na nossa lista de frequência. Então, o primeiro entendimento que eu gostaria de conversar com vocês, né, para a gente começar esse diálogo aqui sobre isso, é o reconhecimento como docente, como servidores públicos, das desigualdades. O primeiro passo, assim, para a gente construir uma educação para a diversidade étnica, racial e de gênero, é nós reconhecermos as desigualdades. É o reconhecimento de que existem assimetrias de raça, de gênero, de classe, e isso nos ajuda, inclusive, a compreender o que é o próprio Brasil, o que é a Amazônia. E é óbvio que o reconhecimento dessas desigualdades está vinculado ao entendimento do processo de colonização, né, desde o colonialismo que se implantou, e como esse colonialismo reproduziu formas de opressão, formas de desigualdade, assimetrias sociais, né, subalternidades, e como esse colonialismo, embora, quando eu falo de colonialismo, eu estou me referindo ao período, né, do sistema colonial, que vai no Brasil até 1822, e a colonialidade. O que é a colonialidade? É o conceito que fala sobre a reprodução de práticas de opressão similares ao colonialismo, que se mantém, mesmo quando você tem um país independente. Então, você tem práticas, né, de exploração de trabalho, de exclusão, vinculada a esses vários marcadores, né, de raça, de gênero, de classe, que são reproduções de um colonialismo que se refaz mesmo em situação de um contexto político outro. Então, ter esse reconhecimento, entender a história do Brasil, passa por você ter essa compreensão dessas desigualdades. E, principalmente, também compreender que a história que foi construída, né, a própria universidade, como um decorrente dessa história construída, ela se expressa a partir, principalmente, de uma construção de uma história única. O Brasil, as Américas e todos os outros territórios colonizados, eles passaram a compor uma narrativa de uma história ocidental única, né? E é por essa razão que isso se expressa nos nossos currículos das escolas. Estou falando isso para vocês muito rapidamente, porque um pouco que é o panorama para a gente poder falar da diversidade, da promoção da diversidade, né? Da educação para a diversidade. Então, isso se expressa, né, no currículo das escolas. Quando você olha, por exemplo, para os livros didáticos nas escolas, você vê que a história do Brasil é um capítulo da história europeia. Você estuda lá as grandes civilizações, a Idade Antiga, né, depois a Idade Média, a Idade Moderna, aí vem chegando para entre aspas, né, descoberta dos territórios
americano, do Brasil, que hoje é o Brasil, desse território, e todo o processo que se inaugura a partir daí. Então, você vê que a história do Brasil é um capítulo da história da Europa. E o que isso significa? Isso significa que nessa intenção de construção de uma narrativa única, de uma única história, de uma única narrativa vinda do Ocidente, você constrói a narrativa de que ali é o berço da civilização, que ali é o berço da ciência, da produção do conhecimento, dos parâmetros de família, dos parâmetros raciais, dos parâmetros de sociedade, todos sendo vindo, né, desse único fluxo que é o fluxo do Ocidente. Então, você vê que, a partir dessa construção, a diversidade, ela não tem espaço, né? Ela não tem espaço para a diversidade dentro dessa compreensão que eu chamei aqui de história única. Então, é preciso reconhecer, né, que as histórias e as culturas, elas são diversas, e por essa razão, né, e reconhecer isso é fundamental para a construção de uma sociedade inclusiva, né, e que tenha enfrentamento à construção de narrativas únicas. Então, essa dimensão, essa compreensão de que a história, ela passa por uma narrativa como um prolongamento da história do Ocidente, cria essas assimetrias de raça, gênero, classe, né, que vai se reproduzir em várias facetas da sociedade, como o trabalho, a educação, o acesso, né, aos bens, acesso aos serviços, enfim, há uma série de outras estruturas que não cabe aqui nessa conversa, mas eu só estou explicando para vocês que dentro desse projeto de consolidação de uma narrativa, de uma história, dentro do processo de colonialismo, as diversidades, elas não cabem. Então, por essa razão, né, é preciso reconhecer que as estruturas de poder e opressão que fazem parte da história brasileira, elas estão relacionadas ao gênero, classe e raça. E isso é uma questão primeira para que a gente possa construir uma educação para a diversidade. E essas desigualdades, elas aprofundam violências e subalternidades, a permanência de preconceito, de racismo, LGBTfobia, misoginia e outras violências. Então, é preciso que a gente tenha essa compreensão para que a gente possa defender uma universidade diversa, inclusive democrática. E a universidade, que é essa estrutura, que é uma herança, né, também desse processo de colonialismo, não é uma instituição pensada para essa diversidade, então ela precisa encontrar caminhos possíveis para que nesse momento que nós estamos hoje, na atualidade, a gente possa construir e promover a diversidade étnica, racial e de gênero. Então, esses são os primeiros entendimentos que eu queria trazer para vocês, rapidamente, de forma muito superficial, né? Se vocês quiserem aprofundar, depois a gente aprofunda, mas, assim, para ter esse panorama de que a diversidade, ela é algo novo, né? A construção de uma educação para a promoção da diversidade étnica, racial e de gênero, ela é recente no Brasil. A gente vê que, ao longo da história do Brasil, a gente tem a abertura, né, principalmente para as ações afirmativas, com a questão da promoção das cotas e etc., muito recente. Então, é preciso também compreender, né, o conceito de interseccionalidade, ou seja, que os indivíduos, eles sofrem diferentes formas de opressão por serem mulheres negras, por serem mulheres negras da periferia. Então, há uma sobreposição de exclusões e de subalternidades que estão relacionadas ao indivíduo. O indivíduo, uma pessoa que é mulher, ela sofre, por ela ser mulher, todas as violências relacionadas ao gênero, mas se ela for uma mulher preta, ela vai sofrer as violências de gênero e as violências também relacionadas à raça, como racismo, preconceito. Se ela for uma mulher negra da periferia, ela vai sofrer outras violências relacionadas à questão socioeconômica. Então, a interseccionalidade, que é esse conceito que foi elaborado por Kimberly Crenshaw,
é um que nos ajuda a pensar que o indivíduo que está na nossa lista de frequência, o indivíduo que é indígena, o indivíduo que é quilombola, que é mulher, que é mãe, sofre diferentes formas de violências e de exclusões relacionadas a essa estrutura social, política, que é instaurada no Brasil, né, principalmente, e aprofundada com o colonialismo e com a colonialidade. Tá? Então, esses são os primeiros entendimentos que eu gostaria de trazer para vocês, para a gente poder conversar sobre equidade de oportunidades. Então, as ações afirmativas, o que é as ações afirmativas e por que ela é muito recente? Ela é uma série de medidas adotadas pelo poder público, isso está lá no decreto 11.785 de 2023, que é justamente todas as ações possíveis no sentido de corrigir as desigualdades e promover a equidade de grupos que foram grupos sociais historicamente discriminados. Ou seja, primeiro você precisa reconhecer que pessoas negras, indígenas, quilombolas, PCD, LGBT, estão em desvantagens e existe desigualdades e violências que as atravessam. Depois, você precisa compreender que as ações afirmativas, elas têm o papel de corrigir, de organizar, ou seja, de equiparar em igualdade de condições esses indivíduos que foram excluídos da universidade, excluídos do acesso ao ensino, excluídos ao acesso ao ensino superior, né? Então, assim, é por essa razão que é tão necessário esse diálogo. E qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é promover essa equidade e, principalmente, compreender esse perfil da UFOPA, né? O perfil desses alunos da UFOPA. Os estudantes, ou seja, esses estudantes, que é aquele perfil que eu falei para vocês, não possuem as mesmas condições para permanecer aqui na UFOP e para diplomar. Ou seja, pessoas negras, indígenas, quilombolas, PCD, mulheres que são mães, estão em desvantagens relacionadas à condição socioeconômica, étnica, racial e de gênero. Esse é o primeiro entendimento que nós, docentes, na sala de aula, precisamos ter. De que esses discentes que estão nas nossas listas de frequência, eles não possuem as mesmas condições de oportunidade que uma pessoa que teve todas as condições, né, favoráveis à sua formação, ao seu crescimento, desenvolvimento pessoal e profissional. E qual o nosso papel? Articular as ações institucionais que já existem, buscar outras voltadas à assistência estudantil e ações afirmativas, para promover essa igualdade de condições e oportunidade de aprendizado e desenvolvimento. O objetivo central das ações afirmativas e da assistência estudantil é garantir a permanência e a diplomação dos alunos que são público, né, excluído historicamente na nossa sociedade. E aí, obviamente, que uma outra, antes de passar para o próximo, né, que é o papo, mas, obviamente, que não só, né, dar condições para que possam permanecer e diplomar, mas cabe também às ações afirmativas e também à assistência estudantil promover a autonomia, para que aquele indivíduo assistido, ele tenha condições de se fortalecer, se profissionalizar e, ao passo que ele sai da universidade, ele vai corrigir as desvantagens, né? Ele vai ter outras oportunidades e as desigualdades vão ser dirimidas com esse processo. Então, é importante também ter essa dimensão mais macro da política e da assistência estudantil, tá? E aí, vamos aqui para esses eixos de reflexão que eu gostaria de conversar com vocês. Introdução à educação para a diversidade étnica, racial e de gênero. Eu trouxe alguns eixos para a gente refletir. O meu plano de ensino, ou o seu plano de ensino, e eu me enquadro porque eu também sou professora, promove a diversidade étnica, racial e de gênero? Então, esse aqui é um ponto fundamental, porque nós sabemos que as mulheres, vamos pegar aqui o eixo gênero, as mulheres, elas estão, em maioria, nas pós-graduações, saiu recente, né, uma indicação
um relatório da CAPES que diz que as mulheres estão crescendo na pós-graduação, produzindo ciência, etc. Mas elas são as menos citadas quando elas citadas em artigos científicos, elas estão menos em cargos, né, em cargos de gestão, de decisão, elas estão em menor número. Então, essa assimetria entre a produção do conhecimento científico, as mulheres despontando na ciência ou ingressando nas pós-graduações, e a ausência dessas mulheres nas citações, nos artigos, em cargos de gestão, isso é uma violência que passa pela categoria gênero, né, uma exclusão a partir do gênero. Então, quando eu faço a pergunta para vocês, eu estou perguntando o seguinte: quando vocês elaboram o plano de ensino de vocês promovem essa equidade, ou seja, vocês trazem também autoras mulheres para compor o plano de ensino de vocês? Vocês trazem autores que saem do eixo Europa, eixo Ocidente-Europa, vocês trazem autores africanos, vocês trazem autores latino-americanos, vocês trazem autores indígenas, autores negros. Como é que está a minha referência bibliográfica do meu curso que eu estou promovendo na universidade? Eu estou fazendo uma revisão tendo em vista, né, o crescimento de produção científica que é feita por cientistas indígenas, mulheres, cientistas negras, né, em diversas áreas do conhecimento. O meu plano de ensino contempla? Então, essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês, porque essa é uma questão fundamental. Porque a partir dessas equivalências e a partir dessas atitudes, que são atitudes de planejamento, que você vai iniciar o seu processo de promoção da educação para a diversidade étnica, racial e de gênero. Outra questão: sua metodologia valoriza os saberes e promove a diversidade? No planejamento da sexta-feira, quem estava ali na parte da manhã, ouviu um relato muito emocionado de um aluno nosso, um aluno indígena, que ele disse que ele estava ali e o professor dava exemplos para ele sobre programação de como trocar a roda de um carro, mas ele nunca tinha trocado uma roda de carro, não conhecia como funcionava um carro, e ele não conseguia aprender aquele conhecimento, porque era um conhecimento que estava sendo passado por um exemplo, uma metodologia que acionava um saber da qual ele não tem condições de acompanhar. Então, nesse caso, ele disse que quando o professor usou, né, o exemplo da produção da mandioca, ele entendeu o que era a programação, que eram etapas que tinham que ser cumpridas, Então, assim, a sua metodologia, ela está trazendo essa valorização do saber, ela dialoga com essa diversidade, ou seja, quando eu tenho aqui 25 etnias, mais de 40 territórios quilombolas, que estão na minha lista de frequência, eu preciso entender que o meu eixo de comunicação com o aluno não pode ser só urbano, não pode ser só as categorias da experiência de um saber branco, né, ocidental. Então, eu valorizo, eu promovo a equidade, a inclusão desses alunos, quando eu valorizo o saber, quando eu consigo promover um conhecimento, uma metodologia para a diversidade. Ou seja, quando eu estou... outro exemplo, né, que um aluno trouxe também no encontro, ele falou: professora, o professor diz assim, um seminário você tem 7 minutos, mas para a cultura Waiuai, a gente não tem o tempo, a gente fala compassadamente, tem a questão da dificuldade com a língua portuguesa, a gente precisa de um tempo maior, a gente não tem essa coisa do diálogo ser marcado tempo. Então, olha só,
a gente precisa debater esse tipo de questão. Então, é uma metodologia que corresponde a essa diversidade, que promove essa diversidade étnica, porque para eu ter uma metodologia que promove uma diversidade étnica, eu preciso minimamente, né, conhecer a minha lista de frequência e saber que aqueles indivíduos que estão ali acionam um saber e uma vivência que ela pode passar, né, por outras formas de conhecimento que talvez a minha metodologia não esteja conseguindo atender, né, a esse saber. Então, uma outra situação, né, quando a gente fala, por exemplo, de estudantes com deficiência, é uma outra questão. Então, se eu tenho as avaliações, né, elas se alinham a essas especificidades, né? A minha forma de avaliar, ela está vinculada, ela promove a diversidade, ou seja, se eu tenho um estudante que ele é um estudante com baixa visão, a minha prova, ela está reduzida, eu passo uma mesma prova que eu passo para todo mundo, com 10 questões para aquele aluno de baixa visão resolver. Então, ou seja, se eu fizer uma prova única para aquele aluno, eu estou colocando esse aluno que tem essa especificidade da baixa visão em desvantagens em relação ao outro, porque ele não está tendo a mesma igualdade de condições de realizar aquele trabalho, aquele exercício, aquela avaliação. Então, a prática docente, ela precisa estar relacionada, espelhada, dentro também dessa promoção da diversidade étnica, racial e de gênero. Por exemplo, né, como é que se organizam, por exemplo, né, aqui na universidade, nossos editais, por exemplo, nós tivemos relatos de estudantes mães que elas foram perguntadas numa banca sobre projeto de pesquisa, que tempo elas teriam, porque com quem ela deixaria a criança se ela era mãe. Essa é uma pergunta que traz muitas violências, porque para um homem, para um estudante homem, essa pergunta ela nunca vai ser feita, né, porque a mulher que é mãe, né, ela é colocada, né, nesse lugar de que ela não vai conseguir promover a pesquisa, e a carga de cobrança é para a mulher e não para a instituição. A gente precisa girar essa chave de cobrança de que as instituições precisam dar condições, equidade de condições para que as estudantes que são mães também possam estar participando de projetos, por exemplo, de pesquisa, de extensão. Isso se expressa também para os estudantes que são PCD, né, que possuem especificidades que precisam ser atendidas para que ele possa fazer uma aula de campo, para que ele possa participar das atividades integralmente do processo formativo. Então, uma outra questão, né, que eu gostaria de mencionar, vamos lá na avaliação, mais um ponto que eu lembrei aqui. Por exemplo, nós tivemos uma situação de uma estudante, aí eu estou exemplificando para vocês com questões concretas, ela tinha um estado de saúde mental que ela tinha a síndrome do pânico, ela não conseguia apresentar trabalho assim, né, para todo mundo, na frente de todo mundo, ela ficava muito nervosa e ela queria que o professor fizesse uma outra metodologia porque ele só fazia o seminário. E aí a gente precisou fazer um diálogo, uma intervenção, para que ela pudesse fazer um trabalho escrito, porque ela não tinha condições emocionais, de saúde, para fazer o seminário. E aí ela se comprometeu de fazer um artigo, ela fez um artigo, e aí o professor, ela foi reprovada, e um dos e-mails que foi passado sobre essa questão dizia que o artigo dela não tinha atendido a critérios de uma revista, tal, citou a revista. Então, assim, o critério que foi usado para avaliar uma aluna de graduação foi o critério de uma revista, de uma publicação que já é ou seja, né, você vê que há um desajuste entre o que é exigido com
a etapa formativa dos alunos. Então, uma publicação em uma revista A, ela é uma publicação de alto nível, né, de cientistas, de pesquisadores e pesquisadoras que já têm aí uma carreira consolidada, são atuantes, né, tem uma pesquisa consolidada, e um artigo que você produz em uma disciplina, todos nós aqui somos pesquisadores e pesquisadoras, a gente sabe que em uma disciplina você não consegue produzir um artigo com a qualidade exigida para que atenda um critério de uma revista A. Então, assim, porque exige tempo e maturidade de pesquisa. Você vê que há um desajuste, então, quando você promove esse tipo de assimetrias na metodologia, no plano de ensino, na avaliação, na prática docente, você está excluindo a partir de marcadores étnicos, marcadores raciais, marcadores de gênero. Um outro exemplo aqui, gente, estou um pouco controlando aqui meu tempo, tá? Para eu não passar. Uma outra questão são os estudantes bilíngues. Então, os estudantes bilíngues, aprendo muito com a professora Marília, né, nossa professora aqui da universidade, maravilhosa, e uma das questões que eu aprendi com a Marília é o português indígena. Então, ela diz, toda a língua, quando ela é falada, a segunda língua, ela traz a marca da primeira. Então, os nossos alunos indígenas que não foram alfabetizados, por exemplo, né, no português, eles têm a língua indígena como primeira língua e o português como a segunda, eles trazem a marca da primeira língua. Ela disse que isso acontece em qualquer língua, não é por ser indígena. Qualquer pessoa alfabetizada no inglês que aprende o português tem a marca do inglês no seu português. Qualquer pessoa alfabetizada em alemão que aprende o inglês tem a marca do alemão no seu inglês, e assim sucessivamente. Então, o aluno que é bilíngue ou poliglota, porque a gente tem conhecimento de alunos que falam 4, 5 línguas aqui na universidade, esse aluno, ele traz a marca dessa primeira língua dele no português. Então, eu preciso entender que aquela correção da prova que eu vou fazer daquele meu aluno, ou o entendimento, né, que ele, da oralidade dele, eu preciso saber que ele vai trazer as marcas da sua língua materna. É que nem a professora Marília, ela usa esse exemplo, né? Quando vem um aluno do exterior para a UFOPA, que tem um português, que é um português com a marca da sua língua, ninguém faz preconceito, ninguém isola, ela até fala isso, né? Até bonito, eu acho até bonitinho, né? Essa fala com a marca da sua língua materna. E quando é os alunos indígenas, a gente vê que eles sofrem essa exclusão por essa questão. Então, é preciso ter esse olhar diferenciado na prática do ensino, na prática da docência, para que a gente possa promover a educação para a diversidade. Caso contrário, nós estamos promovendo a exclusão, o racismo, o preconceito, né, que está embutido aí na nossa prática, que eu reconheço, né, que como é uma coisa nova, a educação para a diversidade, para a igualdade, etc., os professores que estão agora atuando, eles não tiveram essa formação. Por exemplo, eu sou professora de História, e no meu curso de licenciatura, eu não tive a disciplina de África e a disciplina de História Indígena. Então, você vê que a gente não foi formado para o exercício do magistério para a diversidade. Isso é um problema que a gente precisa corrigir na nossa própria formação. Tá, para terminar aqui, sua prática docente é acolhedora e engajada nos princípios da diversidade e da equidade? Ou seja, né, a minha prática docente, ela acolhe ou ela exclui a partir dessa concepção da diversidade? Vocês compreendem que atualmente o exercício do magistério deve atender os princípios da equidade, da diversidade e da inclusão? Ou seja, é uma questão hoje de lei, né? O exercício do magistério precisa atender e promover a diversidade. Então, a nossa prática docente, ela precisa ser acolhedora, ou seja, se uma aluna, uma discente, a gente já recebeu também essa questão, um professor incomodado de uma estudante que é mãe, trazer a criança para a sala, porque ela não tem uma rede de apoio, ela não tem com quem deixar a criança, e essa mãe chega aqui na minha sala com a criança,
e eu estou incomodado, eu acho que está atrapalhando, não acolho aquela mãe que está ali tentando conciliar a maternidade com a formação. Então, é isso que eu falo sobre uma prática acolhedora. Até que ponto eu acolho esse aluno? Até que ponto eu sou engajado, né, nessa promoção dessa universidade, que é a universidade diversa? Porque se eu faço uma defesa teórica, conceitual, de discurso, sobre uma universidade diversa, eu preciso, na minha prática, refletir essa diversidade, promover essa diversidade. E isso passa pelo acolhimento, pela metodologia, pelo planejamento, né? Pela forma como eu dialogo com esses alunos e etc. E aí, a outra pergunta que eu faço aqui para vocês é: vocês conhecem, dentro da UFOPA, todas as ações da assistência estudantil para corrigir as desvantagens étnicas, raciais, de gênero e de classe dos nossos estudantes? A gente precisa saber acionar dentro da universidade o que a universidade tem para ajudar o professor, o docente, nessa promoção dessa diversidade. Então, você vê que são práticas, né, que devem estar conectadas e interagindo. E aí, isso aqui eu já falei, né, que quando a gente fala sobre isso, a educação para a diversidade, sempre se pergunta assim, tá, mas eu devo passar de qualquer jeito? Né? Eu devo abrir mão da qualidade do ensino? Não deve abrir mão da qualidade do ensino. Então, quando a gente fala das ações afirmativas e da assistência estudantil, é para corrigir as assimetrias, você dar igualdade de condições para aquele aluno crescer, se desenvolver. Agora, se você já adaptou sua metodologia, já fez uma avaliação diferenciada, você já está atento à diversidade étnica, racial, de gênero, e o aluno já aciona a bolsa, auxílio, monitoria, e mesmo assim o rendimento acadêmico dele não é satisfatório, então a reprovação é legítima. É legítima. Aqui a gente não está pedindo para facilitar, para abrir mão da qualidade, não é isso. A gente está pedindo que se dê igualdade de condições. Uma vez garantido igualdade de condições, a qualidade do ensino, inclusive, ela vai ser atingida. E aí, para finalizar, que eu já estou terminando o meu tempo, né? A gente precisa pensar uma educação decolonial para construir caminhos de emancipação. E para isso, claro, né, mais uma vez, a gente não está aqui inventando a roda. Existe uma normativa, existe a 10.639, a 11.645, que traz a promoção da cultura, da história da África, da cultura africana, da história indígena, da cultura indígena, para os currículos, né? Então, essa formação étnica, racial e de gênero, ela é amparada. E aí eu queria trazer essa frase do Ioner Marin, que é muito interessante. A educação decolonial, que é esse processo que nós estamos vivendo hoje dessa universidade diversa, ela é uma constante, um processo contínuo de desaprendizado e reeducação. Então, aqui, todos nós estamos aprendendo a promover essa diversidade na nossa prática docente. E aí, alguns elementos para promover isso é a integração da universidade com a comunidade, é desconstruir estereótipos e hierarquias, né, incentivar os discentes à criticidade em relação ao gênero, raça e etnia, saberes de interação, ou seja, fazer com que os nossos materiais, os nossos recursos educacionais representem uma variedade de vozes e perspectivas relacionadas aos povos indígenas, africanos, afrodescendentes e outras comunidades marginalizadas. Ter espaços de convivência, de experiências em que você tenha representatividade dos estudantes não brancos, né, e periféricos, entender que essas ações elas precisam ser transversalizadas, intersetorial, ou seja, a prática cotidiana, a docência, ela precisa reverberar esse entendimento dessa educação para a diversidade e ensinar, por uma perspectiva decolonial, constrói mecanismos de emancipação de povos racializados e subalternizados, reconhecendo suas produções intelectuais e científicas,
valorizar os saberes dos movimentos étnicos, movimentos sociais, ancestrais, nas propostas didáticas, trazendo a presença e não a ausência em contextos políticos, sociais e econômicos. Eu acho que são esses elementos que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. Eu agradeço muito, estou aberta aos questionamentos. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Vânia, né? Importante, potente a sua fala, muito bacana, tá certo? Já começaram as solicitações, a professora Cássia, eu acho que levantou a mão, quer fazer a pergunta, a professora Cássia, quer fazer uma intervenção, fica à vontade. Os demais, se assim quiserem, podem levantar a mão ou fazer a pergunta aqui no chat, tá? Professora Cássia, bom dia, com a senhora a palavra. Bom dia, gente. Professora Vânia, assim, fundamental a tua expressão, a comunicação é fundamental, porque ela nos toca na sensibilização dos nossos corpos mesmo, né? Essa universidade que ainda é eurocentrada, com um modelo realmente eurocêntrico, realmente é muito difícil, né? Então, assim, primeiro, parabenizar realmente a tua comunicação, porque é de uma potência muito singular. Uma preocupação me bate, me atravessa de maneira muito importante também. Não sei o que estamos fazendo enquanto universidade. A sensação que eu tenho é que nós não estamos conseguindo fazer esse processo de educação, especialmente, aí eu preciso destacar as etnias indígenas, tá? Especialmente com referência aos grupos humanos indígenas, é que parece que a gente está fazendo a promoção desses estudantes sem que eles aprendam. Eu te digo isso porque eu coloco os estudantes indígenas, quando eu estou na sala de aula, eu coloco eles mais próximo de mim, eu peço para eles ficarem mais próximo mesmo, próximo de perto do meu corpo. Mas quando eu faço uma devolutiva, uma pergunta, e às vezes uma pergunta simples, e são falantes da língua portuguesa, eu te falo por uma experiência mais recente agora, semestre passado, mas eu fazia uma pergunta simples e, mesmo sendo falante da língua portuguesa, ele não dava a devolutiva da resposta, ele respondia outra coisa, que não aquilo que eu perguntava. Pergunta simples. Isso tem me preocupado muito. Então, por exemplo, nessa turma eu tinha alunos com deficiência intelectual que não estava no registro de que era aluno PCD, que se aproximou de mim e que eu percebi a condição da deficiência intelectual, mas que conseguia me dar a resposta de uma pergunta, ainda que a estrutura dessa resposta não fosse a estrutura técnica, não fosse a estrutura melhor elaborada, mas ele conseguia me dar a resposta. Tu me entende do gargalo que eu estou trazendo? Porque eu acho que esse gargalo a gente não pode... A gente vai ter que pensar enquanto universidade mesmo, porque parece que a gente está só passando, mas eu não tô, a minha fala não é no sentido de que eu quero que ele reprove, mas como que efetivamente, enquanto um coletivo que é a universidade como um todo, a gente vai trabalhar o processo de aprender do estudante. E aí eu trago especificamente os grupos humanos indígenas, porque são os que eu tenho, na minha prática docente, tido uma dificuldade muito maior, e eu trago muitas estratégias de ensino-aprendizagem. Sou professora de psicologia, eu trabalho com processos de ensino-aprendizagem, então eu tenho muitas estratégias. Mas tem uma condição que é muito específica, que me parece que mesmo ele falando a língua portuguesa, ele não está aprendendo os componentes outros que ele consiga fazer as conexões neuronais, as pontes, entendeu? Está tendo prejuízo concreto, real, e isso está sendo um limite que eu preciso expor aqui, não para puxar tapete da tua fala, que foi muito importante, mas como é que a gente, entendeu, vai garantir o processo de aprender, porque é o processo de pensamento. Se eu pergunto sobre A e a resposta vem sobre Y, e aí a gente consegue entender que ele não está aprendendo. E eu faço mano a mano, mas ele não está aprendendo, assim, casos específicos, talvez isso não seja o geral.
Mas isso tem me preocupado. Esse estudante, que eu trabalhei com ele não tinha condições de ser promovido, né, realmente, mas eu imagino que vai ter um componente que vai ser naquele esquema, professor-aluno, mas que a gente vai conseguir acompanhar, fazer a leitura junto, fazer movimento junto, entendeu? Mas, não sei, é uma angústia minha especificamente, porque eu tive estudantes com deficiência intelectual, que tem uma dificuldade de aprender muito importante, mas que conseguiu, pelas diversas estratégias que a gente desenvolveu, conseguiu o êxito e foi promovido para o próximo semestre, não vai fazer mais esse componente, mas, de outra parte, eu tenho condições de estudante que não consegue dar um feedback mínimo assim, de resposta. Você me compreende? Então, é só isso que eu queria compartilhar com vocês, e a gente, enquanto coletivo, a gente vai ter que pensar. É por isso que eu trago isso. Professora Vânia pode dar a resposta, depois a professora Camila Giacomi, tá? Professora Vânia? Cássia, obrigada, né? Eu acho que tão bom quando a gente senta junto para conversar sobre essas questões, que eu acho que são as angústias que nos atravessam, né? Todo mundo aqui na sala de aula. E na sexta-feira, nós tivemos também essa conversa aqui no Encontro de Planejamento Integrado, e, assim, é angústia em geral, né? Assim, essa sensação de que você precisa avançar, por exemplo, em disciplinas de cálculo, os alunos que precisam aprender o básico do cálculo, né? Mais sobre a língua portuguesa, a escrita acadêmica. Isso apareceu muito. Então, assim, como é que nós vamos fazer essa promoção, corrigir essas desvantagens? São desvantagens muito profundas, porque você recebe esses estudantes que vêm, inclusive, do sistema modular de ensino, né, que não tem na educação básica o ensino regular, que vem para a UFOPA com muitas dificuldades mesmo. E, assim, como egressa do modular, assim, a forma como é feito, né, que você tem um professor, depois fica um tempo sem professor, então você tem esses estudantes que vêm da educação básica já com muita dificuldade. Agora, a gente precisa realmente pensar do ponto de vista institucional, como é que a gente vai conseguir, né, minimamente corrigir essas desvantagens, promover a equidade, a diversidade, isso é um compromisso. Não tenho respostas para tudo, viu, professora? Acho que esses fóruns, assim, né, professor Alívio, professora Carla, Jéssica, precisa ser mais contínuo, porque a gente precisa realmente conversar dentro das nossas práticas e encontrar caminhos, né? Os caminhos não estão prontos, porque a gente está aprendendo, por isso que eu trouxe aquela fala, né, de que a educação decolonial é um constante desaprendizado e constante aprendizado nas nossas práticas. E, assim, o que a gente tem feito, que eu acho que é assertivo, professora, é fortalecer mesmo os nossos ações institucionais em relação à assistência estudantil, promoção das ações afirmativas, porque se a gente tem 90% dos nossos alunos que são públicos das ações afirmativas, o engajamento docente e o sucesso acadêmico deles vai passar por isso. A gente precisa garantir que esse aluno tenha, por exemplo, o atendimento psicológico, que ele tenha a assessoria pedagógica. Por exemplo, isso que você falou, vou ter que trabalhar com o aluno corpo a corpo, você pode acionar um serviço que a gente tem aqui, que é o serviço de apoio pedagógico, e esse corpo a corpo ser feito por eles, pelas monitorias, fortalecer as monitorias. A gente estava pensando, na sexta-feira, em promover cursos integrados de língua portuguesa, matemática, cálculo, conceitos também, né, alguns conceitos básicos, a apreensão da reflexão mesmo, né, sobre conceitos, e a informática, a parte da informática, né, básica. E aí eu estou tentando ver se eu consigo incluir isso para esse ano já, 2025.1, dentro de uma prática e de uma ação do Núcleo de Gestão Pedagógica aqui da PROS. Acho que eles precisam encampar isso, ofertar esses cursos que eu não vou chamar de nivelamento, porque eu acho feia essa palavra, acho horrível, né? A gente sabe que não se aplica, mas eu acho que seriam cursos para a equidade de aprendizagem, né? Para que a gente possa promover a equidade de aprendizagem. E, além disso, né, precisamos mais de formação para isso.
E aí eu me coloco nisso também. Me coloco nisso, né? Preciso muito também me formar para dar aula para esse público, porque nós não fomos formados para dar aula para esse público, a gente tem muitas dificuldades metodológicas, né? De avaliação, e rever mesmo as nossas ações e ver o que a gente está errando, mas eu acho que a gente precisa mais desses fóruns para a gente encontrar caminhos. Acho que por aí, professora, muito obrigada pela sua angústia compartilhada, que eu acho que também é uma angústia que todos nós aqui dessa sala compartilhamos. Muito obrigada.